Ah, pois é, gente. Batman Longo Dia das Bruxas, parte 2. Tá aí, vamos pra nossa crítica. É aqui que a gente vai ter, né, a resolução do mistério que foi introduzido ali na primeira parte, com o Batman tentando entender quem que é o feriado. Mas assim, ó, será que estragaram a minha infância por ter mudado a HQ original? Será que faz justiça a HQ original? Será que no final do dia essa é uma boa animação do Batman? Ai, já tô sentindo treta nesse vídeo. Pode vir que hoje eu tô polêmico. Pode vir, roda a vinheta. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, dado o nosso recado, vamos falar aí da animação da segunda parte do Longo Dia das Bruxas. Ah, gente, eu sei que essa animação ela vai ser bastante divisória, porque vão ter aqueles que vão adorar essa animação e vão ter aqueles que não vão gostar. O ponto principal da segunda parte do Longo Dia das Bruxas é que eles mudam bastante a história original. Mas assim, ó, eles mudam a história, mas eles não fazem aquele negócio de piorar infinitamente a história. Não, eles fazem modificações na história e a história, ela flui, ela continua boa. Vocês lembram que uma vez eu falei que é muito difícil você destruir a história do Longo Dia das Bruxas? Porque essa é uma história clássica de investigação do Batman. A história mais noir possível com o setting do Batman moderno. É o Batman indo atrás de um serial killer que vai matando pessoas em feriados. Não dá pra ter uma premissa melhor de história do que essa. Esse é o fato. Então assim, você pode pegar um papel, amassar o papel e depois desdobrar o papel. Esse papel, ele ainda vai ser um papel. E é um pouco o que eu sinto que eles fizeram com essa história. Pegaram a história do Longo Dia das Bruxas, deram uma amassadinha, transformaram em animação, desdobraram e ainda estava inteiro, mas era um papel todo amassado. O papel deixou de estar todo lisinho ali, perfeitinho. Agora ele está todo amassado. Essa é a minha perspectiva em cima dessa história. Você é um hater que fica comparando com a HQ. Então, esse é o ponto. Ou a gente compara com a HQ e chega à conclusão que é inferior à HQ, ou a gente ignora completamente a HQ. Porque se a gente ignorar completamente a HQ, é uma boa animação do Batman, tem que admitir. Eu não acho que seja a melhor animação do Batman. A primeira parte eu dei nota 7, essa segunda parte eu acho que ficou melhor do que a primeira, porque tem mais cenas de ação, a animação tá muito boa nessa parte. Tem alguns momentos que eles colocam a câmera em cima do Batman, que é muito bom. Eu tenho que admitir que a direção da animação, ela tá excelente. Então se você é uma pessoa que nunca leu O Longo Dia das Bruxas, ou que, sei lá, não gosta da história do Longo Dia das Bruxas, existe uma boa chance de você pegar essa história da animação e você curtir muito. E eu vou entender completamente o porquê você vai gostar. Porque estruturalmente a história é muito boa. E ao mesmo tempo que a história é muito boa, as cenas de ação são as melhores cenas de ação numa animação do Batman dos últimos 5, 6 anos. E fácil. Pô, ali no início da segunda parte tem uma luta do Batman com a Mulher Gato e a Era Venenosa, que, cara, é melhor que todas essas cenas de ação do Batman da última leva de animações lá do traço dos 952. E depois, no final, você tem um grande terceiro ato com todos os vilões aparecendo e que tem uma animação muito boa. Então assim, ó, eu queria realmente começar a descascar essa animação, dizer que eles destruíram minha infância, dizer que eles estão fazendo muito mal a adaptação, mas a verdade é que tecnicamente essa animação eu entendo que é muito boa. E assim, ó, pra não ser chato, eu também tenho que admitir que as mudanças que eles fazem na história, em alguns momentos, é pra melhor. Os diálogos do Duas Caras, eu também achei que ficaram melhores. Só que daí eu não sei se eles estão tirando todos os diálogos da HQ ou se eles estão inventando coisa nova. Eu, sinceramente, não lembro de todos os diálogos. A animação também tem a coragem de querer dar mais protagonismo pra Gilda. E é uma decisão corajosa, porque ao dar mais protagonismo nela, você, sem querer, pode dar um pouco de spoiler do que vai acontecer no filme. Então, nesse ponto, a animação ela se sustenta. O mistério da animação e as mudanças que eles trouxeram da primeira parte,
eles se justificam. E fica bom, fica assistível, é entretenimento. E eles tentam sim desenvolver o Duas Caras, o Batman, a Mulher Gato e a Gilda. Eles tentam desenvolver todo mundo. Agora, é um bom desenvolvimento pra todo mundo? Não. É melhor que a HQ original? Não. Então a segunda parte, ela é superior à primeira. Eu até acho que dá pra dizer que ela é muito boa, só que ela é aquele muito bom que você sempre vai colocar... Mas é inferior à HQ. E como adaptação que leva o mesmo nome da história original, eu acho pouco. Porque é aquilo que eu já falei no outro vídeo lá. A gente tá falando de uma história que eu, pelo menos, considero uma das melhores sagas do Batman. E como o melhor caso de detetive do Batman, receber essa animação que é inferior, eu acho que é pouco. Mas isso sou eu, Gabriel, fã que tem 300 quinquilharia do Batman, opinando pra vocês. Vocês podem achar completamente diferente e eu vou entender. Eu não vou chegar aqui e dizer que é um lixo, porque não é um lixo. Pra mim seria muito mais fácil começar a falar que é um lixo e dizer na thumbnail lá que é um lixo, mas eu não vou fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eles conseguem pegar da HQ original e ainda ser muito fiel e mandar muito bem é o Alfred. O Alfred na HQ original tem diálogos sensacionais. E aqui ele tem alguns outros diálogos que são tão bons quanto. Então dá pra ver que eles tiveram cuidado de querer manter várias coisas da HQ original ao transpor pra animação. Mas assim, ó, esses são os elogios que eu tô dando. Porque tem uns aspectos negativos. E pra mim, o grande aspecto negativo é o Batman. De novo, né? No outro vídeo eu coloquei Batman nerfado e ficaram brigando comigo. Pô, mas nessa animação, o Batman leva uma pancada do Chapeleiro Louco desprevenido. Do Chapeleiro Louco! E antes que vocês falem que eu tô exagerando, saca só o que o Marcelo falou quando ele tava assistindo a animação pra mim. KKKK, Chapeleiro pegando o Batman despreparado. Vivi pra ver esse momento épico. Claramente ele debochando porque ele não gostou da cena. Então assim, ó, esse foi um dos momentos que me incomodou demais. Os primeiros 40 minutos da animação, o Batman só apanha. Apanha da Era Venenosa, apanha do Espantalho, apanha do Chapeleiro Louco. O cara apanha de todo mundo, velho. Ah, Gabriel, mas o Batman tá começando, ele vai errar. Não, tudo bem, gente. O Batman pode apanhar, não tem problema. Eu adoro aquela cena do Batman Begins que ele pega fogo lá pelo Espantalho. É demais aquela cena. Ali é um jeito que você cuida bem da questão da inexperiência do Batman. Aqui você não tá cuidando bem. Você tá jogando ao acaso. E o meu grande problema com os primeiros 40 minutos dessa animação envolvendo o Batman é que ele tá completamente desassociado ao mistério do feriado. Cara, parece que o Batman simplesmente ignora o feriado pra ir atrás do Espantalho. E ele leva uns 40, 45 minutos pra pegar o Espantalho. E daí sim que o Batman volta pro mistério, né, do feriado. E enquanto isso, os primeiros 45 minutos, quem tá investigando o feriado é a Mulher Gato. A Mulher Gato nas duas animações fez mais pra investigação do que o próprio Batman. Eles criam essas historinhas paralelas e essas historinhas paralelas, elas não se ligam muito bem com o caso principal. Na HQ original, como eram uma HQ por mês lançada durante 13 meses, eles conseguiram amarrar muito melhor esses outros mistérios. Ah, o Espantalho aparece, tá, mas o Espantalho depois eles ligam com todo o caso que tá acontecendo e conseguem desenvolver o Batman e o próprio caso. Então a história toda, esses casos em paralelos, enquanto o Batman tá indo atrás do feriado, eles ficam ali, mas eles nunca tiram a atenção do caso do feriado. E essa segunda parte, quando o Espantalho aparece, ele meio que rouba um pouco o show demais. Porque a participação do Espantalho é muito foda. Eu tenho que admitir, é muito foda. Quando ele deixa o Batman sobre o gás do medo, cara, 10 de 10 aquela parte. O problema é que essa não é uma animação de Espantalho. E ele não deveria ter sido levado ao longo de tanto tempo até ser capturado na metade da animação. Pra daí o Batman focar no feriado de novo. E daí, quando eles resolvem esse problema do Espantalho na metade da animação, e o Batman passa a focar 100% no caso do feriado, aí sim a animação fica muito boa. O segundo e o terceiro ato, principalmente, eu preciso admitir que eu adorei. E olhem só, o terceiro ato é completamente diferente da HQ. E eu tô aqui elogiando, então não tem esse negócio de ser igual ou diferente da HQ. Quando é bom, eu tento elogiar. Porque o foco maior do segundo e terceiro ato é
é sobre a transformação do Harvey Dent. Eles mudam um pouquinho ali a parte envolvendo o Harvey quando ele leva o ácido na cara. E depois que ele leva o ácido na cara, a gente tem bastante foco nele. E daí o terceiro ato da animação, ele culmina exatamente como a gente esperaria na HQ, com todos os vilões aparecendo, né? O Batman tendo que enfrentar todos eles junto. E é muito bom, principalmente porque as cenas de ação são muito boas. Tem um pequeno twist envolvendo a Mulher Gato, que eu também achei legal. Então assim, ó, eles mantêm o mistério mais ávido até o final. E mesmo depois que eles resolvem o mistério, eles ainda dedicam bons minutos para encerrar a história. E isso daí eu achei muito corajoso da parte deles. Porque eu acho que assim, ó, eu nunca tinha visto uma animação do Batman que a cena de ação final termina e eles logo na sequência não tentam fechar tudo rapidamente para terminar a animação. Não, eu acho que aqui dá o encerramento da luta final e ainda tem mais uns 10, 5 minutos que eu achei até que bastante para encerrar toda a história. Eles inclusive tentam fazer um negócio muito corajoso, que é mudar completamente o final da história. E assim, ó, eu não achei o final ruim, não. E assim, ó, de novo, né, o Gabriel chato. Até que foi legal o diálogo final do Batman com um certo personagem. Eu gostei. É só que assim, ó, na HQ original fica subentendido. E eu acho que nesse caso, para esse tipo de mistério, é muito mais legal você deixar subentendido do que você jogar todas as explicações na sua cara. Nem todo mistério vai se encaixar com uma luva com tudo. E esse era um dos negócios tão legais do caso do feriado. O Batman resolve, mas ele resolve mais ou menos. Ele não consegue entender tudo o que realmente aconteceu. As únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu somos nós que lemos a história. E aqui nessa animação eles fazem aquele negócio um pouco preguiçoso, que é o personagem principal receber toda a explicação do cara por trás do plano no final da história. E eu não sei se eu achei isso tão inteligente assim. Saúdo o fato deles quererem mudar o final para algo que eles consideram até melhor, mas eu não considero assim muito melhor, eu mal considero melhor. E assim, ó, eu acho que também é válido comparar com as outras animações desse universo novo. E para mim, a melhor animação desse novo universo ainda é a Sociedade da Justiça, mas agora eu coloco o Batman Longo Dia das Bruxas parte 2 em segundo lugar, a parte 1 em terceiro e em quarto a animação do Superman, que essa daí eu tava esperando que ia ser nota 10 e acabou sendo nota 6,5, 7 no máximo. E uma outra coisa que eu tenho que saudar bastante essa animação é quando você assiste as duas partes juntas. Porque quando você junta as duas partes, dá um filme de 3 horas. E a própria história, ela fica mais redondinha quando você assiste a parte 1 e a 2 juntas. Porque vários personagens na parte 1 dão várias dicas do que pode acontecer no futuro. E daí quando você junta as duas animações, você tem um grande filme. E é por isso que eu acho que quando você junta as duas partes, ainda merece nota 8. E assim, ó, quanto às mudanças do mistério, eu preciso admitir que as mudanças até foram legais. Não é um mistério nota 10, mas é um mistério bom. Sabe, um mistério nível de um episódio do Supernatural, um episódio do nível de um Scooby-Doo, que você vai se divertir, mas você poderia ter esperado um pouquinho mais, sabe? Porque assim, ó, o mistério bom é aquele que a pessoa que tá vendo o mistério pode participar do mistério e tentar resolver o mistério junto com o protagonista. Essa segunda parte da animação, ela tem isso. Ela é um tanto óbvia, mas ela tem. Inclusive, a solução do mistério, eu tinha falado pro Marcelo quando saiu a parte 1, que eles iriam fazer uma correlação com 2 personagens porque eles estudaram no mesmo lugar. E dito e feito, eles fizeram isso na segunda parte. Então, é legal quando você participa da história de um jeito que você pode adivinhar a história. O ponto fraco disso é que eles fazem num nível que não é supra-sumo do negócio. Eu consegui adivinhar o que aconteceu. Quando eu li O Longo Dia das Bruxas pela primeira vez, eu jamais iria adivinhar o final. Eu jamais iria imaginar. E o final do Longo Dia das Bruxas da HQ é aquele final que explode a tua cabeça, porque é muito perfeito. Essa, pra mim, é a diferença dos mistérios da HQ e da animação. Uma é um mistério ok, que funciona, vai prender a sua atenção, você pode resolver o mistério, e a outra é o mistério completo, que você até pode adivinhar o resultado final do negócio. Mas o mistério é tão bem feito que você não suspeita. E quando você fica sabendo do grande plot twist na HQ, você não fica revoltado com o final. Você fica pensando, uou, pois é verdade, as dicas estavam ali. Como é que eu não vi? E isso daí é mistério nota 10. Então por isso que eu não acho que foi ruim. Poderiam ter ido mais além, poderiam ter sido mais ousados, até mesmo
pra mudar a história ou deixar um pouquinho mais difícil de resolver o mistério. Então assim, ó, no final, essa segunda parte, ela tem 3 pontos negativos. O Batman, que leva 45 minutos pra entrar no mistério, ficar resolvendo side quest ali com seus vilões. O mistério que poderia ter sido um pouquinho melhor. E ali no final que eles precisam, né, explicar tudinho o que aconteceu pra ninguém ficar com nenhuma dúvida e não ficar nenhum ponto subjetivo do que aconteceu na história. Então são esses pontos que acabaram me incomodando, tirando um pouco os pontos necessários para essa animação ser uma animação nota 9. Não acho que seja nota 9, não acho que mereça nota 9, mas eu acho que o conjunto da obra acaba merecendo uma nota 8 pelo esforço, pela coragem, pela direção técnica, que realmente é muito bom, mas na parte da história, que talvez seja o grande coração do Longo Dia das Bruxas, eles acabam pecando um pouquinho. Mas assim, ó, considerando a parte 1, a parte 2 é muito melhor, então assim, ó, tem uma sensação de ufa, não estragaram o Longo Dia das Bruxas, não estragaram. Então assim, ó, eu fico um pouco em conflito com essa animação, porque realmente tem várias coisas que até são melhores, a animação em si é muito boa, mas a verdade é que sempre que eu olhar pra essa animação daqui pra frente, eu vou ver a história e eu vou automaticamente pensar que na HQ é melhor, sabe? E isso é meio chato, e eu sei que é chatice minha. Mas, por exemplo, se fosse exatamente essa mesma história dentro de uma série animada do Batman, onde eles fazem uma adaptação do caso do Longo Dia das Bruxas em 5, 6 episódios, e depois a série continua com outros episódios, cara, eu ia achar demais essa série. Mas como se chama Longo Dia das Bruxas, o filme animado, eu não consigo desassociar, sabe? Infelizmente eu não consigo desassociar. Sem falar que eu fico pensando um pouco na arrogância dos produtores e escritores, que viram a HQ original, que é uma das coisas mais aclamadas da história do Batman, né? Todo mundo adora a HQ, e pensaram bem assim: eu faço melhor. E o resultado tá aí, não é que eles fizeram muito ruim, fizeram bom, mas não é melhor que a HQ original. Esse é o meu ponto de vista. Dito isso, eu quero ser um pouco otimista com a nota. E aqui, ó, eu vou dar nota 8 por causa das cenas de ação, por causa da cena lá do espantalho com o gás do medo, que foi muito bom, por causa dos designs de alguns personagens, o próprio Duas Caras ficou muito legal, e pelo fato que quando a gente compara com as últimas animações do Batman, de fato é uma das melhores animações do Batman. Não é a melhor animação do Batman, não tá nem perto disso. O Máscara do Fantasma, Sob o Capuz, o Cavaleiro das Trevas, o Lego Batman, todas essas animações do Batman, elas estão 2 degraus à frente. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo, porque eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver discussão. Vocês gostaram? Não gostaram? Comentem aí. E, gente, é isso aí, muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa crítica da segunda parte do Batman Longo Dia das Bruxas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.